Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Chico Machado. Obrigado. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionário, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje de manhã eu fiz já um pronunciamento nessa parte inicial, né? Terminei inclusive o pronunciamento depois de trabalhar minimamente uma manifestação pelo que tem acontecido aqui em plenário da Assembleia Legislativa. Terminei exatamente falando uma poesia de minha autoria. E é claro que o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ele tem debatido sobre um assunto, objeto de suas reflexões, em relação à política hoje que paira no nosso país. Quer dizer, nós temos um presidente da República, agora mesmo o nobre deputado Carlos Mico falou que é Bolsonaro, né? Eu já falo bolsonarices, porque tantos absurdos falados um atrás do outro, que realmente eu, pelo menos, não vou perder tempo em discutir isto. Eu acho que nós temos que discutir exatamente políticas que estão sendo colocadas em práticas e que está, inclusive, vendendo, entregando o nosso país como nunca se pensou que fosse entregar. E da forma como, né? Quer dizer, a questão econômica do país é séria, os desempregados somam cerca de 50 milhões de brasileiros, desempregados e aqueles que estão procurando emprego que não encontram, aqueles que estão no mercado informal, ao Deus dará. Ou seja, há uma série de coisas que cada dia aparecem pela mídia e que às vezes as pessoas não se atentam. De repente, propostas que são enviadas para o Congresso Nacional, alterando exatamente os procedimentos que deverão ser adotados daqui para frente sobre os planos de saúde. Ou seja, há uma série de encaminhamentos, de procedimentos, matérias, propostas, que o efeito disto sobre a população brasileira é o mais desastroso possível. E isso daí não se discute. E é o que eu sempre tenho reclamado, a discussão sobre política da saúde, política pública da educação, política pública da cultura, política pública da assistência social. Olha que o aumento dos indigentes nesta cidade do Rio de Janeiro, cada dia mais, e totalmente abandonado pelo governo. Governo do Estado, do nosso Estado, que aliás também é outro, que é igual o presidente da República, também vez por outra surta. Ontem eu acho que a cena que foi oferecida para a população do Estado do Rio de Janeiro é de um homem surtado. Esta é a cena que passa. Quem assistiu não teve a menor dúvida. E o que acontece é o seguinte: nós temos que elogiar, não vamos desconhecer isso de forma alguma, a ação correta da polícia, né? Agora, a morte de quem quer que seja não deve ser de forma alguma motivo de explosão de alegria. Mas isso aí a gente tem visto, inclusive, aqui, dentro deste plenário, às vezes, quando acontecem determinadas coisas, e as pessoas ficam realmente nessa atitude de explosão de alegria. Então, eu acho que esta casa aqui deve se preocupar muito com o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, abandono de políticas públicas importantes para a vida do nosso estado, a questão da saúde financeira, que realmente está totalmente alquebrada,
A questão da educação, esta, inclusive, está tendo aí alguns encaminhamentos com a apresentação de resultados positivos, mas quando entra-se na política de transporte, quando entra-se na política da saúde, quando entra-se na política da moradia, então ver que nada está sendo feito, nem apresentado como uma ação concreta colocada em prática para a superação daquilo que existe de negativo em relação a essas políticas públicas. Essa que é a verdade, essa que é a verdade. Então, eu gostaria que nós nos debruçássemos sobre como que esta casa aqui, e aí cada parlamentar tem sua contribuição a dar. Eu vejo na presidência o deputado Chico Machado, da região de Macaé, né? Aquela região merece um olhar mais zeloso por parte do governo do Estado. Eu sei que Vossa Excelência faz parte da base de sustentação política dele, mas eu tive lá recentemente e sei o quanto que está precisando, não só do olhar, da identificação exatamente daquilo que é tido como necessidade e o trabalhar exatamente a superação dessas necessidades. E isso daí se dá em relação a praticamente todas as regiões. Eu tenho andado no estado do Rio de Janeiro fazendo audiências públicas pela Comissão de Cultura da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. E é um verdadeiro clamor a situação que se encontra a política pública da cultura no nosso Estado. Totalmente abandonada. Aliás, não é abandonada, totalmente, inclusive, com intervenções daqueles que representam o Estado, no sentido exatamente de destruir tudo aquilo que existe ainda de cultura feita única e exclusivamente pelo povo, por aqueles que são gestores, administradores da cultura. Esse é o estado do Rio de Janeiro, real, concreto. E a gente aqui devia ter discutido isto, e ver a forma como nós poderíamos, Poder Legislativo, dar a sua contribuição efetiva para exatamente resolver esses problemas todos que surgem no dia a dia. A questão da crise fiscal é uma questão séria. Então vamos ver como é que isso será resolvida. Há a técnica e também tem a questão da política. Então vamos ver como é que isso vai resolver. Como é que será feito, por exemplo, todo o processo de revisão do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal nada mais nada menos é do que um garrote apertado no pescoço do estado do Rio de Janeiro, e que de repente, se não tivermos cuidado, vai matar exatamente por falta de ar, o garrote cada vez mais apertado. Então realmente não sobra nada para a população do estado do Rio de Janeiro. A forma como está sendo as nossas instituições universitárias, a forma como se trabalha a inovação, se fala tanto em inovação. Olha, se quer ser país desenvolvido, se quer ser estado desenvolvido, tem que se investir e apoiar tudo aquilo que significa ação real no sentido da inovação, de ver, de colocar, ver da colocação em prática exatamente da inovação. Então eu acho que hoje é mais ou menos isto que eu teria a falar, porque o tempo já está quase esgotado, mas eu gostaria de encerrar exatamente falando uma poesia da minha autoria. Eu já falei hoje uma poesia inicialmente da minha autoria, no período inicial e agora no final. Não é? A primeira poesia até dei o título Nojo 1, essa agora é Nojo 2. Começo: detração, infâmia, sem coerência,
só repugnância. Difamação, aleivosia, não dá sermão, só o energúmeno. Raiva, ódio, não dá medo, ressalta a ação do troglodita. Vingança, retaliação, não dá eficácia, só calhordice. Mentira, farsa, não dá duração, só o micróbio. Tosquiar, não dá carneiro, só o tosco no rastro das amebas. Discursos, falas, não há ideias, só fedentina, saída da boca de um ralo de sarjeta. Na costumeira atitude de chafurdar o lodo das suas entranhas. Na substituição do conteúdo, a truculência. Tentativa de volta do tempo paleolítico. Mas saibam, impediremos e venceremos. Com ternura, afetividade, delicadeza, preenchendo todo o vazio encontrado. Senhor presidente, obrigado, eram essas considerações e ponderações que eu gostaria de fazer para o dia de hoje.